Tá. Mas tu tá de Vamos ver óculos aqui aqui. ainda. Não, essa aí Isso foi há uma. 28 minutos. Não, não é essa, é outra. Estou tentando Ixi, transmitir agora. transmissão. Tá. Mas Agora tu tá parece de que vai. óculos aqui ainda. Eu acho não, que essa aí Isso foi há uma. 28 minutos. Não, não é essa, é outra. Estou tentando transmitir Ixi, agora. transmissão. Pronto, em Eu tô vendo breve. Tá pelo aqui como YouTube. tá. Eu tô... Mas Agora tu tá parece de que vai. óculos aqui ainda. Eu acho que essa aí Isso foi há uma. 28 minutos. Não, não é essa, é outra. Estou tentando transmitir agora. Transmissão. Pronto, em breve. Tá Pelo aqui como YouTube. tá. Eu tô... Mas Agora tu tá parece de que vai. óculos aqui ainda. Ao vivo. Estamos aí. Vocês conseguem ver se está tendo algum tipo de eco Eu no baixei o volume YouTube? do meu. Deixa eu ver aqui. Eu não tô ouvindo nenhum eco. Ver se está tendo algum tipo de... Eu baixei o volume do meu. Tem não, Aquiles. Eu não tô ouvindo nenhum eco. Tá ok. Então está rolando, né? Estão conseguindo me ouvir pelo YouTube, pessoal? Não sei se está dando Ok. como... Eu sei que deve ter um delay entre o Zoom, não é, e o que é transmitido no YouTube. Estou percebendo aí que... Estão conseguindo me ouvir pelo YouTube, pessoal? Não sei se está dando... Tá tudo ok com o som. Eu vou só baixar, Pronto. que é para Para não atrapalhar. quem já está acompanhando a gente pelo canal aqui do YouTube, né, nós estamos numa reunião via Zoom, né, pelo Laços Epistêmicos do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral, Campo Fórum Informação, e a gente está, nos últimos minutos aqui, tentando regularizar nessa transmissão, que é via Zoom e YouTube. Né? A nossa reunião está sendo transmitida diretamente por YouTube, para que a gente possa compartilhar com os colegas no canal da EPFCL essa atividade com o Antônio Quiné, na qual a gente vai discutir, ele vai poder abordar o seminário da ética e da psicanálise, fazer um panorama desse seminário, salientando a dimensão da sua atualidade, né? E a importância desse seminário. Para quem não sabe, Antônio Quiné foi o tradutor e o editor do seminário na nossa versão brasileira. Daí esse convite, tá bom? Nós estamos aqui com alguns minutos de antecedência, justamente para garantir as questões técnicas, para que essa transmissão aconteça da melhor maneira. Bom dia, Silvana. Silvana, você está conseguindo, eu vi aqui pelo YouTube, você está conseguindo ouvir direitinho? Está saindo legal a transmissão? Você participa nas mensagens do YouTube. Eu vi aqui que você nos saudou.
Ah, que bom. Então, é um retorno ótimo que a gente estava precisando para que a atividade possa acontecer com certa regularidade, tá bom? Vamos esperar aí o Kiné aparecer e os nossos colegas. Tá ouvindo bem? Então, maravilha. A gente teve alguns problemas técnicos antes, mas está dando certo, né? Esperar mais alguns colegas chegarem na reunião, especialmente Antônio Kiné. Então, obrigado, Carmen. Né, que bom que está saindo bem a transmissão aí. Estou dialogando com o pessoal do YouTube aqui que está chegando, tá? Esperar mais um pouquinho para dar o horário que combinamos e o Kiné poder também acessar a nossa reunião. Bom dia, pessoal. Bom dia, Alan. Bom dia, Bom dia, gente. Bom dia, Bom dia, meninos. Ana, Camila, Alain, Giovanni, Aquiles. Bom dia, Ilse, tudo bem? Alan também. Vamos esperar aí o nosso convidado. Então, Sim. são 10 horas. Enquanto as pessoas vão chegando, vou novamente apresentar a nossa atividade, enquanto o Kiné chega, né? Nós vamos discutir um espaço do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral, um fórum em formação da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, da EPFCL Brasil, no qual a gente tem, né, de costume, na EPFCL como um todo, convidar colegas de diversos lugares para ajudar na nossa elaboração de temas que cada local, em cada fórum, a gente escolhe para trabalhar. O Fórum de Sobral escolheu trabalhar esse ano o Seminário da Ética, considerando, de fato, a importância desse seminário e a importância dele para os dias de hoje. Então, convidamos vários colegas, um deles, Antônio Quiné, que tem um trabalho absolutamente reconhecido, e especialmente com relação a esse seminário de Lacan, né, que ele foi o tradutor do seminário e tem um, um vasto trabalho nesse campo. Então, a gente está aqui na expectativa que ele possa acessar o grupo do Zoom, que a gente está, a reunião do Zoom, na qual ele vai falar, e está sendo transmitido diretamente para o canal da EPFCL Brasil, para que esse vídeo ele possa ficar para consulta posterior dos colegas que
não puderem assistir a nossa reunião nesse momento, ao vivo, tá bom? Então, a Gilvânia, nossa colega do fórum, ela vai ficar na moderação do grupo aqui, com as questões, né, podendo, pelo Zoom, fazer a lista das questões no momento mais adequado, né? E dar uma olhada também pelo o que tiver pelo YouTube, né? Se tem alguma questão, tá certo? Então, desejamos um bom dia a todos e ficamos aqui na expectativa da conexão, do Kined e dos outros colegas que estão chegando, tá bom? Só um pouquinho mais de tempo, mais uma tolerânciazinha. Tivemos alguns problemas de conexão anteriores, por isso que a gente já está aqui há mais de 10 minutos pelejando, como diz, mas está dando certo, tá?
Bem, pessoal, a gente está esperando aí o Kiné acessar, já mandei o link para ele, tá? Para que a gente possa começar a nossa reunião, para aqueles que chegaram agora há pouco. Vamos aguardar mais um pouquinho até as coisas se regularizarem. Ele deve estar tentando acessar aí o link, tá bom? Bom dia. Kiné, está conseguindo conectar? Tô chegando. Ah, tá certo. Pronto. Pronto. Então, bom dia, que bom, né? Que deu certo. A gente estava aqui meio ansioso, deu alguns problemas técnicos de início, mas conseguimos resolver. Pronto. Tudo bem? Bom dia a todos e não todas aí do Fórum de Sobral. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Então, antes de qualquer coisa, né, além do bom dia, agradecer a presença do Antônio Kiné. Agora Ainda sim, não está, peraí, nós já estamos no ar no YouTube, não, né? já estamos, sim, já estamos. A gente está mais de Já. 10 minutos, porque, como tivemos problemas técnicos, eu resolvi já ir estabelecendo essa conexão para poder garantir que a gente está sendo transmitido. Eu já vinha conversando com o público, dizendo que a gente estava à sua espera, mas sem problemas, para garantir que não tivesse nenhuma intercorrência além das que já houveram antes. Tá certo? Tá bom. Então, queria, antes de qualquer coisa, em nome do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral, para quem não me conhece, eu sou Luiz Aquiles, é porque eu estou no perfil do Zoom aqui do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral.
Queria agradecer enormemente a Antônio Quiné, que, diante do convite que fizemos para essa atividade, né, dos laços epistêmicos, ele topou com entusiasmo o nosso convite, como uma forma de animar o nosso trabalho, contagiar a gente com esse entusiasmo também de trabalho. E foi um convite muito especial, porque nessa atividade dos laços epistêmicos, né, no campo lacaniano, aqui no Brasil, a gente escolhe normalmente temas para trabalhar durante o ano, e aqui em Sobral nós escolhemos o tema do Seminário da Ética, dada a importância dele e a atualidade das questões, né, da questão dos bens de consumo, tudo que pode se extrair desse seminário tão rico. E aí consideramos a possibilidade de convidar o Quiné, sabendo de todas as suas atividades, dado que o Quiné foi quem estabeleceu o texto em português, traduziu e trabalhou durante muito tempo com esse seminário. Então, ele conhece profundamente o Seminário da Ética da Psicanálise e que nos brinda e nos honra muito com sua presença e com seu trabalho de transmissão e de ensino da psicanálise, que afeta a todos nós aqui, pelo menos no Ceará, no Sobral, no Brasil. Então, é uma honra muito grande para todos nós. Então, Quiné, muito obrigado, falo em nome de todos os colegas. Estávamos muito ansiosos, todos os colegas a gente fica muito ansioso, né? E como é a nossa atividade de abertura, é importante que a gente traga um panorama geral desse seminário, e ninguém melhor do que você para poder falar para a gente sobre essas questões. Então, seja bem-vindo a Sobral e obrigado. Bom, muito obrigado, Luiz Aquiles, e aos colegas do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral. Estou muito contente, antes de tudo, pela existência de vocês. Acho muito legal existir um Fórum do Campo Lacaniano em Sobral. Isso é uma coisa assim, muito importante, né, na localização onde vocês estão, que não é uma, né, capital do Brasil, mas pode se tornar uma cidade capital para o campo lacaniano no Brasil e Cuíca no mundo. Então, é muito legal vocês estarem aí, né, nessa luta, né, nessa labuta, arando esse campo, né, que é um campo, né, de arado, né, permanente, plantando e colhendo, né, porque a gente, né, semeia, né, planta e colhe o tempo todo, então um trabalho contínuo de lavoura, né? Então, parabéns, antes de tudo, a vocês por existirem e estarem fazendo esse trabalho aí tão bacana, e o meu entusiasmo também pelo trabalho de vocês foi um dos motivos que me fez, né, aceitar, sem muito hesitar, né, o convite, né, feito por vocês, e também pelo tema, pelo fato de poder falar sobre esse seminário que me é muito caro e que eu gosto muito dele, e, né, trabalhei profundamente dele nos meus últimos anos da minha formação psicanalítica em Paris, dediquei muitas horas, dias, na tradução desse seminário, que eu fico, ao mesmo tempo, muito honrado de colocar aí meu nome aí como, né, como tradutor. Me dá um minutinho, eu vou tentar melhorar aqui a luz, que eu estou achando que está um pouco escuro. Espera aí. Tá bom. Aclariu um pouquinho. Bom, vamos lá. Esse seminário, né, eu vou fazer como, né, nós tínhamos conversado, né, Luiz Aquiles, um panorama, né, geral, né, para mostrar a importância desse seminário no ensino de Lacan. Eu diria, antes de tudo, que esse seminário é um seminário de virada no ensino de Lacan,
é muito importante e que eu considero que seja o segundo retorno a Freud. O primeiro retorno a Freud de Lacan foi, né, como é conhecido, né, ressituar a psicanálise no campo da linguagem com a função da fala, né, dando toda a ênfase ao inconsciente, que andava um pouco esquecido, né, ou talvez não tão considerado pela psicanálise, né, da sua época, a psicanálise ipeísta, né, que era a que tinha. Né? O segundo, então, foi um retorno ao inconsciente, de onde vem o famoso aforisma, o inconsciente estruturado como uma linguagem. E, a partir daí, Lacan levou as últimas consequências, ou pelo menos as consequências que ele pôde extrair, que foram incríveis, ao situar a psicanálise no campo da linguagem, ele extraiu as leis da linguagem, a metáfora e a metonímia, e, a partir daí, releu a psicanálise inteira. Com a metáfora, reestruturou as estruturas clínicas, com a metáfora paterna, e com a metonímia, a direção do tratamento, mostrando que o desejo é metonímico, né, e dando toda a ênfase ao desejo, né? E, a partir daí, foi, né, trabalhar né, as relações de objeto e a questão do desejo, as formações do inconsciente e tudo mais, todos esses seminários lindos que nós temos, né, que vai do 1 ao 6, né, e que são de uma riqueza assim, né, maravilhosa e que, na verdade, muitos lacanianos até, né, ficam por ali. O que já acho até muito bom, entendeu? Chegar até aí ao inconsciente estruturado com a linguagem, com a supremacia, né, do simbólico da palavra sobre, né, as formações imaginárias, digamos assim, né, e um trabalho de ego a ego, né, que muitas vezes, que muito ainda se faz. Então, não podemos dizer que o Lacan dos anos 50 ele é ultrapassado, né, que ele seja ultrapassado, por mais que ele avançou na teoria dele. Eu diria que é a mesma coisa com Freud. Nós não vamos ficar hierarquizando Freud 1, Freud 2, Freud 3, nem Lacan 1, 2 e 3. Né? O fato, então, é fundamental, né, para o analista as formações do inconsciente e tudo que Lacan elabora do seminário 1 ao 6, nos anos 50. Né? E tão fundamental que ele chega a falar que a formação do analista, que não existe formação do analista, existe formação do inconsciente. Né? Ele não gostava do termo de formação, preferiu o termo transmissão, né? Que, aliás, é uma coisa até boa, porque formação, né? A formação quer dizer, tem o inconsciente e suas formações, como é que ele emerge. Então, falar a formação do analista, parece que existe o analista, e aí vai aparecer uma formação de um analista suposto. Como não tem o analista, então não tem formações de analista. Bom, isso para falar sobre o fato dessa virada que ele vai dar com o Seminário 7, não exclui absolutamente o que vem antes. Então, eu queria deixar bem claro que eu, por exemplo, não hierarquizo e não acho um bom método para nós de hierarquizarmos Lacan. Entende? Lacan de novo-romeano é melhor do que o Lacan, né? Ou seja, dos anos 70 é melhor do que o dos anos 50. Gente, por quê? Entende? Para a gente entender o que ele está falando lá no novo-romeano, é bom saber, entende, o que é o simbólico, o que é a linguagem e tudo mais. Né? Então, que virada é essa? Primeiro, que é uma virada que eu digo que podemos considerar um segundo retorno a Freud. É o Freud do real. Ele introduz no Seminário 7, ele começa a tatear o campo do real, que ele vai chamar o campo da coisa.
é a área obscura, o outro, the other side of the moon, the dark side of the moon, para o roqueiro Luiz Aquiles que gosta. É o the dark side of the moon, entende? Aonde que é o âmbito da pulsão de morte, lá onde nascem as flores do mal e as flores da criatividade. Lá onde se encontra o âmago das nossas coordenadas subjetivas. Neste campo que ele começa, então, a abordar o real, né, a partir disso. E, né, eu vou fazer um panorama, gente, nem tenho muito tempo para isso, tá? Então, vai ser realmente geralzão, tá bom? Não vou conseguir, né? Eu marquei assim umas 30 coisas aqui para ver, mas não sei se vamos ver o que vai dar, tá bom? Nesse tempo aqui. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que Freud faz, que Lacan faz, que nesse retorno a Freud, é ir a textos assim, digamos, primordiais, como projeto, por exemplo, né, de uma psicologia científica, uma psicologia para neurólogos, conforme a tradução, e começa a investigar de cara o que é o tal do princípio da realidade. Vou fazer o spoiler direto, porque, né, não é uma coisa evidente. No princípio da realidade, há um núcleo de real. Esse núcleo de real é o campo da coisa. É a coisa propriamente dita que ele vai pensar lá em Freud. Tá? Então, pensem bem, a primeira coisa que Lacan vai trabalhar para se propor a falar sobre a ética da psicanálise é pensar o princípio da realidade, o que rege o princípio da realidade, o que vai fazer, o que nos rege propriamente dito, nossos atos como sujeitos éticos. Porque o que é a ética? A ética é a disciplina da filosofia que versa sobre os atos e condutas do sujeito. Então, é aquilo que norteia o nosso agir, a nossa atuação, o nosso comportamento, que nos diz o que pode, o que nos diz que não pode, e que é da questão propriamente ética. Agora, o mais louco é que, se vocês forem pegar, afinal de contas, neste livro, o que é a ética da psicanálise, não está explícito. Não está explícito. A gente pode se perguntar por que Lacan deu o nome desse seminário, que se chama A Ética da Psicanálise, quando, na verdade, ele não fala o que é a ética da psicanálise. Não fala. Então, o trabalho que vocês vão ter esse ano é o tempo todo, eu proponho, estar se perguntando o que isso tem a ver com a ética? O que isso tem a ver com a ética da psicanálise? Porque Lacan fala o que não é a ética da psicanálise. E ele vai dando dicas, eu diria. Vai dando dicas e vai fazendo um percurso sinuoso, que nós vamos tentar extrair o fio, aqui que nós estamos tentando, né? para tentar extrair o que é, neste livro, a ética da psicanálise. Entende? Não é aquilo que é dado assim de cara para a gente já mastigadinho, como lá em televisão, que ele diz: a ética da psicanálise é a ética do bem dizer. Tá? Aqui ele não fala a ética da psicanálise mas ele dá várias dicas. Não? Vocês podiam depois pensar, depois de percorrer tudo, vamos ver o que é para cada um a ética da psicanálise. Não? Tem algumas dicas, tem alguns pontos, tem algumas balizas, assim, eu diria, né? Bastante importantes aqui. Então, para começar, tem que ser uma ética que
leve em consideração que o princípio da realidade ele é regido pelo real da coisa, né? E aí, que coisa é essa, né, que nós vamos ver, que vai ser a primeira abordagem de Lacan do que virá a ser o objeto A dele. Mas aqui ainda não temos o objeto A. Depois do 7 vem o 8, que é um deslumbre, que ele vai transformar aquilo que é a coisa aqui, vai virar o agalma lá. O agalma, né, a coisa galmática, né? E que ele vai dizer que é o âmago da transferência, seu núcleo do real, que é o objeto precioso que ele encontra lá no discurso de Alcebíades, no banquete de Platão. Vai ser o seminário central, é isso. Lá no seminário 8, o seminário 9, ele vai falar, ele volta ao campo da linguagem, não esquece, deixa um pouco de lado o campo do real para falar da identificação, que ele usa bastante o campo da linguagem, e vai referir a outros linguísticos e a lógicos e a Peirce, etc. E no 10 volta de sola com o real no seminário da angústia. E lá na angústia vai aparecer não mais a coisa, mas o objeto A, né? Então, isso para dar E, a partir da angústia, vai ser direto o objeto A, né? O seminário 11, 12, 13, etc. Todos, né? E aí, até o ponto que ele vai dizer que o objeto A foi a contribuição dele à psicanálise, né? Então, para vocês verem a importância disso, e aonde que ele vai buscar o que seriam os primórdios da sua contribuição principal na psicanálise, nisso que ele pinça em Freud, que é a coisa, né? Que é a coisa que é logo, né, que se encontra logo no princípio, né, digamos, né, no agrupamento, né, feito, né, pelo Jacques Alain Miller, que transcreveu o seminário, que nós seguimos aqui, né? Temos aí aqui esse sumário, né, que os primeiros 6 capítulos são, né, chamada Introdução à Coisa. Pois saibam que isso é uma forma didática de coordenar o seminário. Lacan não fez nada disso, Lacan foi falando, tá? Então, só para saber que isso já é uma forma de interpretação também do seminário, tá bom? Para vocês saberem que Lacan vem, aperta o botão dele e fala, né? E vai indo, né? E cabe a gente ir pegando o fio, de alguma maneira, né? Então, o que acontece? Vamos lá, direto entrando no assunto, ele vai pegar algo que né, ele retoma o projeto freudiano, né? O projeto de Freud, de uma psicologia, né? Científica, e ele examina o conceito, né, que não chega a ser um conceito, ele acaba transformando num conceito o conceito do complexo do próximo, né, que ele usa aqui, que é o Nebenmensch, né, que é o complexo do próximo, da onde ele vai extrair do próprio texto do Freud, né, que ele vai extrair do próprio texto do Freud a tal da coisa, né? Então, o que ele diz, né? Ele para introduzir, né, para fazer a análise dele do Das Ding, né, ele já tem em mãos, né, o inconsciente estruturado como uma linguagem, o que é muito importante, que faz então o inconsciente estruturado como cadeias significantes é como Lacan interpreta a partir dos linguistas as Vorstellungen, que são as representações que é o termo que Freud usa para falar que nosso inconsciente é repleto das representações, inclusive, né, se referindo ao artigo da metapsicologia, no próprio inconsciente,
onde Freud fala da representação de coisa e representação de palavra, Lacan chama a atenção que é tudo representação, é tudo significante. Então, a coisa está representada no inconsciente por significantes, né? Isso não é a coisa, tá? Então, o primeiro passo que Lacan dá, né, é pegar o complexo, por isso que eu digo que é um retorno a Freud. Ele vai lá no projeto e pinça o complexo do próximo. O que é o complexo do próximo? Vou falar aqui, né, como diz Guimarães Rosa, em linguagem de dia de semana. Né? O que é o complexo do próximo? Né? Não vamos pensar logo no bebê e na mãe, não, mas tem a mãe aí ligada. Mas qualquer próximo que pinte no seu campo erotizado, aparece um próximo ali. Tá? Aí aquele próximo te causa uma atração, digamos assim. Né? Você se sente atraído, ele entra no seu campo de interesse, no seu campo erotizado, aí você fica, ai, meu Deus, que coisa! Ai, meu, que é isso? Né? Aí, digamos, né, que essa pessoa, digamos que seja uma mulher, é uma mulher alta, magra, morena, de olhos negros. Tá? Aí você fica, ai, que coisa. Daqui a pouco passa outra, né? Uma baixa, gostosona, redondinha, branquinha, loura e de olho azul. E te causa o mesmo efeito. Ai, meu Deus, que coisa! Né? Aí passa outra totalmente diferente, que coisa. Ou então, sei lá, para uma outra pessoa passa um homem forte, bonito, elegante, sei o que, ai, que coisa. Que você fala, vamos analisar o que história é essa. Tem esse próximo que aconteceu. Esse próximo tem atributos. Né? É alto, é baixo, é gordo, é magro, é louro, é moreno, é moreno, né? É homem, é mulher, não sei o que lá. Né? Mas por que vem com características tão diferentes que causa a mesma coisa que o outro e a mesma coisa que o outro? O que o Freud vai dizer? Que no complexo do próximo existe, né, ele usa esse termo, que para nós fica meio uma coisa estranha. Quando você vai analisar, ele chama, quando você vai usar o julgamento no complexo do próximo, você vai julgar uma série de coisas, mas tem algo que escapa ao julgamento. Isso que escapa ao julgamento é a coisa. O que cada uma dessas pessoas tão diferentes tem em comum é que elas guardam em si, têm em si isso que é a coisa que me toca. Né? E que, então, isso a partir do complexo do próximo. Né? Que essa coisa, não, perdão, tudo que é da ordem dos qualificativos, dos adjetivos no complexo do próximo é da ordem do significante. A coisa está fora do significante. Ele não vai dizer, mas vocês já podem dizer que ele vai. É da ordem de um real impossível de ser significado. Ele chega aqui, ele diz, deixa eu ver se eu encontro aqui, ele diz que está fora do significado, mas, na verdade, também está fora do significante. Tá? Então, olha, a primeira coisa, eu diria, eu fico usando essa coisa, que a gente não sabe muito o que chamar. Não? Por exemplo, existe, na própria língua portuguesa, a gente tem vários nomes engraçadinhos para chamar assim, vamos dizer, pinta uma pessoa no seu pedaço que te dá tesão, não? Falando linguagem do dia de semana. Não? Então, aquela pessoa tem alguma coisa que você não sabe muito bem dizer o que é. A gente tenta dizer o que é. Não? Aí, por exemplo, na minha época, ou até na época dos meus pais, chamava, tem it, que vem de inglês, it, que é nada, é isso, né? Tem it. Ou então tem borogodó. Ou então tem não sei, vocês têm alguma palavra aí
que tem um borogodó, tem um... Tchan. O tchan, tem um tchan. A gente tenta inventar palavras para falar dessa coisa que a gente só sabe, a gente não sabe dela, digamos, por uma análise de linguagem, dizer o que é. Não sei dizer o que é, mas ela só sabe, você só sabe falar dela pelo fato daquilo te afetar. Ela afeta, Que ela nem é engraçado. causa. Engraçado, algumas pessoas dizem, essa pessoa tem uma coisa. As pessoas dizem isso, diz até a própria palavra, tem uma coisa, né? Tem uma coisa. Então, vocês guardem a coisa de Freud, o Das Ding, né? com essa coisa que é indizível, que é inominável e que tem esse troço aí, né? Que a gente não consegue dizer. Então, para vocês entenderem profundamente tudo que Lacan vai desenvolver nesse seminário, desculpa eu estar falando tão beabá, tá? Mas eu acho importante para a gente avançar. Vocês têm que entender profundamente tudo que Lacan fala sobre a coisa, porque depois ele vai aplicar isso até o final. Então, podem se deter bastante para entender, sabe, o que ele vai falando, entende sobre isso. Ele diz aqui, olha, na página 68, Ding, né, a coisa em alemão, é o elemento que é originalmente isolado pelo sujeito em sua experiência do Nebenmensch, que é o complexo do próximo, como sendo, por natureza, estranho, fremde. Então, tem essa característica, estranho, que já vai bater lá na inquietante estranheza, que é a mesma coisa, tá? Muito tempo depois lá do que o Freud dizia. Então, Das Ding é absolutamente a outra coisa, é sempre a coisa como outra. E ele vai chegar a dizer, é de uma alteridade radical, né? É considerado um exterior ao sujeito. Pense na pessoa que te dá tesão. É exterior a você, mas te concerne, tá? Então, olha que coisa importante. Ela é exterior, mas ela é interior. E aí Lacan vem com um conceito muito importante nesse livro, pensando o seguinte, gente, onde é que está essa coisa? Essa coisa é minha ou é do outro? Porque eu só vou sentir isso quando pinto o outro no pedaço e que me causa alguma coisa. Mas sou eu, uma causa em mim. Então, Lacan insiste muito, é exterior, tá? É estranho, é fremde, página 69. O Ding como fremde, estranho, e podendo mesmo ser hostil, num determinado momento, em todo caso, como primeiro exterior, é em torno do que se orienta todo o encaminhamento do sujeito. Todas as coordenadas subjetivas do sujeito se orientam a partir dessa coisa, porque ela causa, eu dei o exemplo do tesão, do desejo sexual, mas ela também vai ser causa de angústia, como Lacan não fala aqui exatamente de angústia, mas ela também é a causa do mal, é uma flor do mal, né? Do tesão e do mal, né? Que como ele vai avançar aqui ao longo, né? desse... está aqui, achei, 69. Né? O mundo freudiano, ou seja, da nossa experiência, comporta que é esse objeto das Ding, enquanto o outro absoluto do sujeito, que se trata de reencontrar. Reencontramo-lo, no máximo, como saudade. Então, aqui ele já se refere à experiência da primeira satisfação, como se houve um primeiro encontro com a coisa sexual. Aí eu já remeto vocês a outros textos também primordiais de Freud, que ele nem publicou, porque está na correspondência com o Fliss, né? Aonde ele vai falar sobre a escolha da neurose e como é que foi esse encontro com a coisa sexual, que Lacan vai desenvolver também isso aqui, né?
Então, esse encontro que a gente está sempre procurando a coisa, de repente a coisa pinta e vai embora. Pinta e daqui a pouco você não agarra. Aí, por isso que ele diz, a gente não reencontra, a gente encontra e perde. A gente reencontra como saudade. Não é ele que reencontramos, nesse outro absoluto, mas suas coordenadas de prazer. É nesse estado de ansiar por ele, esse outro absoluto que é a coisa, e de esperá-lo, que será buscada em nome do princípio do prazer. Atenção ótima, abaixo da qual não há mais nem percepção nem esforço. Então, esse estranho, hostil, que faz parte das coordenadas de prazer do sujeito, né, usando as palavras de Lacan aqui, e que não são anacrônicas, não, viu? A gente pode usar. Então você está muito atrasado falando da coisa, falando de princípio. Não, eu acho besteira isso, tá? Pô, não está falando do objeto A como número de ouro, não sei o quê, não. Entende? Essas coisas são fundamentais para nós que exercemos a psicanálise, né? Então, ele também refere a Lacan, ele é tão freudiano que ele vai também atrás de outros textos freudianos que a gente pode identificar a coisa, e vai encontrar no texto da denegação, lá dos anos 20, não me lembro quando é, 24, 25, não me lembro bem, o texto chama Denegação, de Verneinung, em que Freud fala que o primeiro movimento, né, que o ser humano faz é de expulsar o que é ruim, de colocar para fora o que é ruim. E Lacan vai identificar esse, e aí o ruim fica fora, o ruim vira a coisa, né? Porque quando você se aproxima demais daquilo que a coisa pode te proporcionar como gozo, você tem medo de pegar fogo, né? De ficar over. Então, você põe para fora, né? Então, Lacan também ele vai falar isso, coloca na página 72, é o que nos dá a nossa orientação, a primeira orientação subjetiva, e está no fundamento da escolha da neurose. Tá? Página 72, primeiro parágrafo. Então, para vocês verem a importância, né, aqui desse conceito, né, também na página 76, das Ding é o que se apresenta e se isola com o termo de estranho, em torno do qual gira todo o movimento da Vorstellung. Vorstellung, lembro, é representação, são significantes freudianos, né? É como Freud chama de significante, que Freud nos mostra governado por um princípio regulador, o dito princípio do prazer, vinculado ao funcionamento do aparelho neurônico. É em torno desse das Ding que roda todo esse processo adaptativo tão particular no homem, visto como processo simbólico, visto que o processo simbólico mostra aí inextricavelmente tramado. Então, o que nós começamos a ver aqui? Deixa eu pegar aqui uma caneta, que eu gosto sempre de fazer uns esquemas para a gente entender isso também, logicamente. Então, nós temos aí o núcleo central da coisa, né? O núcleo central da coisa, em torno do qual vamos pôr aqui. Vou usar o termo freudiano. Olha o que o Lacan está falando. Está dando para ver? Aqui, nós temos aqui como se fosse um aparelho psíquico, né? Bem assim, de uma forma tosca. Temos aqui em volta o conjunto das representações, que são os significantes, em torno do qual, diz ele, né, temos aqui a coisa, aí no seu âmago central, né?
E Lacan vai situar, a partir desse seminário, e isso é uma coisa muito importante, ele vai usar a topologia, embora não diga exatamente assim, e vai mostrar que essa relação entre as representações que estão no inconsciente e a coisa que está aqui dentro, né, é uma relação de extimidade. Isso daqui, então, vocês imaginam um pneu, um toro. Aqui no meio, isso aqui é um furo. Esse furo daqui, ele é exterior a tudo isso daqui, né? Aqui ele devia ter colocado o termo em alemão no plural. Vorstellungen. Vorstellungen, acho que é assim. Seria as representações, os significantes. Vou pôr aqui, significantes. Né? Então, aqui em volta são os significantes, aqui no meio é o vazio central da coisa. Aí, daqui a pouco, ele vai abordar a coisa como mostrando pelo vazio, pelo vaso. Não vaso, olha um copo. Aqui eu tenho o copo com seu exterior e ele molda um vazio que está aqui dentro, que põe até água, que eu posso beber. Então, ele vai mostrar que o vaso tem essa topologia. Né? Mas vamos voltar aqui. Isso aqui é aparelho psíquico. Né? O complexo do próximo está aqui. Né? Passa a pessoa andando, essa bolinha ambulante, né? Com seus qualificativos, mas tem sempre... Aí muda a bolinha, fica uma ameba, fica outra coisa, muda a forma com as suas representações, e aí no vazio, e tem a tal da coisa, que é um vazio de representação, vazio de significantes. Tá? Ele chama isso aqui de extimidade, porque esse lugar aqui da coisa é o lugar íntimo do sujeito, mais íntimo impossível. Você não conta para ninguém. Às vezes pode até falar para o analista, né? Às vezes não fala nem para si mesmo, né? Mas, né, sobre essa coisa. Né? Então, é extremamente íntimo, mas ele é exterior. Né? Ele é exterior, ele é vivido como externo. Daí Lacan chamar qual é o lugar? Qual é o lugar disso daí? É o lugar da extimidade, uma exterioridade íntima. Pois bem, se vocês entenderam isso, vocês vão entender todo Lacan daí para frente, porque essa é a topologia do objeto A. Aí que a gente vai entender que a coisa não está no inconsciente. Como não está no inconsciente? Mas temos as coordenadas dela subjetivas que nós podemos depreender na análise, sim. A gente não pega na coisa, mas a gente encontra as coordenadas subjetivas da coisa, do objeto A, né, daquilo que sustenta a sua fantasia e suas representações que vão girar em torno daquilo. Né? Então, Lacan começa avançando isso e depois o resto do livro inteiro é uma aplicação disso. Então, é fundamental vocês, durante o livro, sempre voltarem, pensar, né, na coisa, porque, ao longo do livro, ele vai mostrar como essa coisa... Podemos chamar o quê? Esse livro ele poderia chamar As Formações da Coisa. Não, acabei de inventar, mas podia ser. Porque ele vai ver como é que essa coisa se manifesta na sublimação, na perversão, como é que ela está fora, como é que ela se manifesta, como é que ela está fora da ética de Aristóteles, como é que ela aparece na ética de Sade, que ele aproxima com Kant, como isso vai se manifestar, né, no grande, né, como isso vai se manifestar na moral cristã, né, cujo preceito é amar o próximo como a si mesmo. Ele vai mostrar, né, como isso, né, se manifesta na arte. E vai usar como grande modelo Antígono.
tá? Então eu estou voltando e já mostrando aí esse panorama, né, que vai ser algo fundamental para vocês entenderem, para começar. Isso é a base da base da base para Lacan pensar numa ética da psicanálise. Tá? Ou seja, que a gente tem que levar isto em consideração. Né? Mas vou falar um pouquinho mais sobre isso e já entro na questão da ética. Né? Então, eles dizem, mais uma vez, aqui na página 82, não há bom nem mau objeto, não é bom nem mau, não merece nem qualificativo a coisa. Existe o bom e o mal e existe a coisa. Tá? Ela, no nível da Forster-Lungen, das representações, página 82, a coisa não é nada. Porém, literalmente não é. Ela se distingue das representações como ausente, alheia. Tá? Então, é esse o passo que Lacan vai dar, né, para ir abordar, né, a lei moral. A lei moral e a ética, o que também não é uma coisa mais evidente, que ele não vai falar ainda da psicanálise, né? Mas o que nós temos, né? Lacan, quando ele vai abordar a ética aqui nesse livro, para mostrar o que a ética da psicanálise não é. Para começar, a ética da psicanálise não é a ética de Aristóteles, né, desenvolvida no livro A Ética de Nicômaco, do Aristóteles, que Lacan comenta aqui, né, que é uma ética do sujeito, né, que ele... A ética é aquilo, né, como eu falei, o que rege os atos do sujeito, né? Porque o que Lacan, né, coloca, né, eu vou insistir nesse ponto, é que ele passa, né, nos 6 primeiros seminários falando sobre o sujeito do desejo, e aqui ele vai abordar o sujeito ético. Nós somos sujeitos éticos. Né? Então, a primeira coisa que ele vai abordar em termos de ética, é a ética Nicômaco de Aristóteles, né? Que diz que todo homem tem uma regra dentro dele que se chama orthos logos, que é orthos, né? Que seria reto, correto, logos, que seria uma lei, seria assim a palavra, não, uma ordem, que vai dizer se o que ele está fazendo é certo ou errado. Tem orthos logos, que dirige o sujeito nas suas condutas na sua conduta moral. Só que a visada desse, e que vai ser criticado por Lacan, estou aqui resumindo o resumo do resumo, né? A visada da ética Nicômaco de Aristóteles é o bem supremo. Então, esse orthos logos é o que vai ditar para cada um as regras de conduta para você chegar a uma felicidade suprema, a um bem supremo, que ele, no final, até Aristóteles, né, compara a felicidade dos sábios, a felicidade dos sábios que ficam em contemplação do saber, do bem e de Deus, e que ele vai chegar. Então, esse orthos logos, toda a coisa do Aristóteles, é para você atingir a felicidade. Atingir a felicidade entendida como um bem supremo, inabalável, aonde você não vai ter nenhum desgosto e também nenhuma culpa, porque você agiu direitinho para chegar lá, e que você não vai ter nenhum abalo, e é uma infelicidade ininterrupta e sem limites que você chega ao bem supremo. Bom, vamos combinar que isso é quase da ordem do místico, né?
né? Eu mostrando bem assim, né? Assim, você vai indo, 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 e no final você se surpreende. No final da Ética Nicômaco, ele fala uma coisa que parece que entrou na religião. É o que o Lacan aponta como o Deus dos filósofos, que não é exatamente o Deus da religião, mas acabam encontrando um Deus, sim, né? E é interessante que, e aí o que Lacan vai apontar é que essa ética, né, de Aristóteles, que funda, digamos, o pensamento da ética, né? É claro que depois mudou muito, você não vai dizer a mesma coisa de Spinoza. Spinoza leva em consideração o desejo na ética e tal, né? Mas vamos falar do comentário de Lacan aqui. Ele vai mostrar que essa ética exclui a coisa, não quer saber da coisa, né? Que existe uma coisa que nos perturba, que nos causa e que pode ser hostil, porque ela vem do exterior e porque ela é hostil. E ainda não falei, né, mas é o que Lacan vai desenvolver, porque Lacan vai desenvolver isso um pouco adiante, e que essa coisa é ligada à pulsão de morte, que é um dos nomes do real em Freud, né? Podemos dizer, parênteses, que o real em Freud são todos os sucedâneos, ou as formações, por que não dizer, da pulsão de morte, né? É a repetição, né? É o masoquismo, é a reação terapêutica negativa, né? É tudo que está do lado para além do princípio do prazer, né? O superego, né? Que Lacan retoma aqui também, né? Enfim, aonde Lacan vai situar também o gozo. Porque o campo da coisa, ainda não falei aqui, Lacan vai desenvolver depois, é o campo do gozo, né? Esse campo dessa coisa que nos causa, que é da ordem do gozo, né? E que ela é articulada, né? Digamos, a primeira articulação topológica que Lacan faz aí, né, do real e do simbólico, né, é com a topologia da extimidade, né, porque as representações é tudo da ordem, na linguagem da ordem do simbólico, e o campo da coisa é o campo do real. Então, a primeira, podemos dizer, articulação que Lacan vai fazer é essa daqui. Vocês tomem aqui, né, eu me referi à topologia das superfícies com toro, né, mas o Lacan ainda não está usando, vamos pensar que isso aqui, pensando na lógica dos conjuntos, é um conjunto de significantes, com esses elementos que são os significantes, que tem em si, como todo conjunto, um conjunto vazio, né? E esse conjunto vazio, então essa é a primeira articulação que nós podemos pensar daqui do simbólico com o real, né? Que seria nessa topologia da extimidade. Então, Aristóteles exclui a coisa de sua ética. Já pelo seu lado, o Sade, e ele vai para Sade, né? Não estamos pensando nas aplicações da coisa, né? Como é que tudo vai ser em função da coisa, tá? Esse seminário inteiro. Então, o que Sade faz? Ele vai colocar o contrário, a coisa no lugar do bem supremo, e inventa um personagem que não é nem o diabo, é pior. É o que ele chama o ser supremo em maldade, que seria, digamos, a representação da coisa, né? E que é, digamos, que ele vai desenvolver na filosofia da Alcova e em alguns outros livros também. Esse ser supremo em maldade é o que comanda os atos do sádico, né? Principalmente, né? E Lacan trabalha mais Sade do que Mazoch aqui, né? E aí, surpreendentemente, né, o que é um escândalo para a filosofia, Lacan vai identificar a filosofia da alcova, que é a ética sadiana do gozo,
digamos, do empuxo ao gozo, goza, goza, vai gozar mais, faz do seu outro o que você quiser. Ele está te causando, está na coisa, vai lá, pega a coisa, maltrata, fode, come, faz não sei o quê. Né? Sade tem isso na sua filosofia da alcova, né? Que é sexo, 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 misturado com horrores cada vez mais e tudo. Né? Vide também Sodoma e Gomorra. Quem não quiser ler, tente assistir o filme do Pasolini, que é difícil você conseguir assistir depois de 10 minutos, né? De tão repulsivo. Né? Mas você pode entrar numa também, conseguir ver com uma certa serenidade, ou até gozar, não sei, cada um faz o que quer, topa. Então, mas Sade vai colocar isso, né? E Lacan vai mostrar que é como se fosse né? Estou falando nas minhas palavras, um ode à coisa, digamos, hostil e gozosa. E aí, surpreendentemente, ele faz algo que é um escândalo na filosofia. Ele aproxima a filosofia, digamos, a ética kantiana, descrita por Kant na Crítica da Razão Prática, com a ética sadiana do gozo. Ele vai dizer que é a mesma coisa, que um é como se fosse a moeda do outro, é o que ele desenvolve aqui, né, ele começa a desenvolver aqui, para atacar a ética kantiana, digamos assim, e é o que ele desenvolve mais profundamente, bem mais profundamente, no texto Kant com Sade, que está nos escritos. Tese de Lacan. A ética kantiana é o outro lado da moeda do empuxo ao gozo da ética sadiana. Então, o imperativo categórico, né, que inclusive é o termo kantiano que Freud usa para falar do supereu, como instância psíquica, para quem não conhece, vou falar nas minhas palavras, haja de tal forma que tudo o que você puder, tudo que você fizer, sirva de exemplo para todas as outras pessoas do mundo. Já mais um? Tudo que você fizer pode e deve ser feito por todas as outras pessoas do mundo. É isso que é o seu guia. Ai, meu Deus, né? Freud, então, essa é uma regra tão severa e que... lembra que eu falei, né, de Aristóteles, que tem o tal do ortologos? Né? Para Kant, o que seria o ortologos, que seria o guia de conduta, é o imperativo categórico. E esse imperativo categórico é que você eleve todos os seus atos à categoria, que são individuais e particulares, à categoria do universal. Ou seja, impossível, vamos combinar, né? E isso é tão cruel, né? É tão cruel quanto o imperativo sadiano de goze. Tá? Só que nós temos isso, né? Nós somos assim também. Né? Nós temos isso, representados pelo superego, dentro da gente. Né? Que fica nos dizendo, faz isso, não faz aquilo, gente, não vai pegar bem, não vai pegar mal, não sei o quê. Então, você fica pensando, tem algo do imperativo categórico kantiano que é dentro da gente, né? E tem algo que fica nos empurrando o tempo todo para transgredi-lo. E uma coisa faz parte da outra. E é aqui que Lacan vai apelar também para São Paulo, mostrando que a lei é articulada ao desejo. Né? Você só vai poder saber que aquilo que você deseja porque está proibido. Aí temos o modelo próprio incesto, né? O desejo como incestuoso. Né? Então, Lacan vai mostrar aí a lei articulada ao desejo, né? E o desejo é sempre desejo de transgressão
ele não tem muito esse desejo como desejo de transgressão, ele é irmãozinho da ordem do goze. Porque esse é o desejo de transgressão, entende? É um desejo de transgressão que vai querer fazer com que você transgrida a lei, mas, ao mesmo tempo, é a lei que funda o desejo e que aquilo é uma coisa que você vai sentir, né, culpado se você fizer, culpado também se você não fizer, e aquilo vai te forçar a gozar. Aí, se você vai forçar a gozar, você vai acabar sofrendo com isso. Nós goza, nós sofre, nós goza, né? Não tem muita diferença aí. Então, Lacan vai começando a articular essa relação do gozo com a lei. E nós vemos, né, a instância do superego, não, o supereu, né, como essa instância como que tem essas duas faces, de uma lei rígida e, ao mesmo tempo, de um gozo. E é por isso que ele associa Kant com Sade, mostrando que um é o avesso do outro, para mostrar também que não é por aí a ética da psicanálise. Tá? A ética da psicanálise não é a ética kantiana do imperativo categórico, é uma ética do particular, sim, mas não é a ética desse particular universalizável kantiano que acaba se juntando com a ética sadiana do empuxo ao gozo. Ou seja, o Aristóteles ele exclui completamente a coisa, tanto que Lacan chama atenção. Por exemplo, ele diz que é como se os perversos não pudessem fazer parte, né, os que saem da norma, da norma, sei lá, sexual, erótica, eles estão excluídos da ética nicômaco. Então, como se Aristóteles exclui a questão as coordenadas do gozo da coisa, e Sartre coloca essa coisa como um ser supremo em maldade. Então, nada disso é ética da psicanálise. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que é uma... Olha, a partir da página 97, no capítulo da lei moral que ele vai trabalhar a crítica da razão prática. Ou seja, se vocês forem em todas as citações do Lacan, vocês vão levar uns 3 anos, talvez, para ler. Não sei se só fizer isso, não fizer mais nada na vida, né? Mas é muita coisa, né? Olha aqui na página 106. É a lei a coisa? De modo algum, mas eu não conheci a coisa senão pela lei. Porque não teria ideia da concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Aí ele vai também nos 10 mandamentos e mostra que os 10 mandamentos eles vão apontando todas as constituições da coisa. Não cobiçará. Por quê? Porque o outro tem a coisa, você não tem. Não cobiçará a mulher do outro, porque a mulher do outro é uma coisa para você. Não roubará, porque ele tem a coisa. Então, os 10 mandamentos, eles, pela lei, eles vão pontuando a coisa a ser desejada nos 10 mandamentos. Né? Não matarás. Eu quero é matar. Aí mostra o seu desejo de matar. Né? Não violará, não sei o quê. Eu quero, então vai mostrar que você tem um desejo de violar. Só existem os 10 mandamentos. Aí é assim: será que existem os 10 mandamentos porque o homem é mau e ele quer fazer tudo, ele quer fazer aquelas coisas? Não. Lacan diz que eu só vou saber da coisa por causa da lei. Né? Foi a coisa que, aproveitando-se da ocasião que lhe foi dada pelo mandamento, excitou em mim todas as concupiscências. Porque sem a lei, a coisa estava morta, eu não sabia da coisa. Quando eu estava sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o mandamento, a coisa recobrou vida, diz Lacan de uma forma poética, e eu morri. Assim, o mandamento que me devia dar a vida conduziu-me à morte, porque a coisa, aproveitando da ocasião do mandamento, seduziu-me
porque ela fez-me desejo de morte. E aqui Lacan articula esse sintagma, ele associa o desejo com a morte. Então, ele usa muitas vezes desejo de morte. Né? É muito interessante. Deixa para vocês elaborarem isso. O que é isso de desejo de morte? Não é exatamente... É desejo de morrer? Ou é porque... Não acho que seja. Ou é porque o desejo é marcado por algo de mortífero. Porque se você levar o seu desejo até as últimas consequências, você vai gozar e vai acabar se incendiando como um bonzo com gasolina. Não, Lacan foi dar esse exemplo lá no seminário 17, né? Do gozo. O gozo vai desde a cosquinha, ai, tá gostoso, daqui a pouco você faz uma ferida na seu, né? Ali você não consegue parar de coçar porque tá doendo, tá ferindo, mas tá gostoso, e ele diz assim, vai da cosquinha, da coceira até o incêndio com gasolina. Né? Então, é isso. Então, esse desejo... Por isso que eu digo aqui, Lacan, ele não fala assim, eu digo como que o desejo aqui é irmão do gozo. Ele vai mostrar esse desejo irmão do gozo. Por isso que é o desejo de morte. Porque se levando seu desejo até o final, morre. Como Antígona. Como a gente vai ver, com o desejo dela que levou à morte. Então, o desejo de... Não é um desejo de morrer, mas o desejo que se enraiza no campo da coisa, que é o campo da pulsão de morte. Tá? Então, é isso. Vamos lá. Então ele né, vai também aí para os 10 mandamentos. Né? Então, aí, o que acontece? Acabou, isso tudo foi a introdução da coisa. Eu me estendi bastante nisso para reforçar como essa topologia, e isso é fundamental para vocês entenderem todo o resto. Né? E aí ele vai entrar em algo que é fantástico e que é um marco também da teoria. Tem vários marcos, né, que esse livro nos traz, né, na teoria psicanalítica, né, que ele vai abordar a sublimação. Ele vai falar assim, como é que a gente pode perceber essa coisa? Vamos lá. Então, o resto do livro é sobre a coisa. E, como eu falei, dando esse termo que ele não usa, seria as formações da coisa. Então, ele vai dizer, a coisa aparece onde? Na perversão e na sublimação. Oi, perversão é o que ele vai usar com Sade, que fica, né, essa coisa, né, que aparece aí no outro e que eu vou satisfazer todas as minhas vontades e desejos, né, porque com essa coisa. Ele não desenvolve muito mais, vai só com Sade, tá? Não desenvolve mais nada sobre perversão. Vai mais ou menos por aí. Mas, lá no texto do Kant com Sade, ele vai falar da perversão a partir do gozo. Não vai ser a partir da castração, do complexo do Édipo, mas ele vai colocar ele vai definir o perverso como aquele que se faz instrumento do gozo do outro. Então, ele é instrumento de gozo. Então, ele, como se ele, né, instrumento desse ser supremo em maldade, que seria essa deificação da coisa, chamemos-la assim. Aí ele parte para a sublimação. Aí ele usa... É aí que nós vamos encontrar o famoso aforisma. O que é a sublimação? É elevar um objeto à dignidade da coisa. Aí ele faz até uma brincadeira com ding, a dignidade da coisa. Né? Eu diria que o maior exemplo disso, né, além dos que o Lacan dá, é o meu Deus, agora esqueci o nome. Quem é que é o ready-made do...
Ai, meu Deus, Magritte, não é Magritte. Quem fez o Ready Made? Que levou o urinol para o museu e transformou o urinol num objeto de arte. Deixa eu pôr aqui, esqueci o nome dele. Andy Warhol. Hã? Andy Warhol. Andy Warhol. Não, bem antes. Não, ele fez sim. O Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, né, que é o exemplo do ready-made. Você pega um objeto qualquer, tá? Um objeto qualquer, e eu vou retirá-lo do seu uso utilitário e eu vou colocá-lo num quadro, e ele vai virar o quê? Um objeto de arte. Então, é por isso que eles chamam, elevar um objeto à dignidade da coisa. Porque o objeto de arte, né? O Andy Warhol, ele pegou uma sopa Campbell, desenhou a sopa, ótimo exemplo, né? E ele pôs no quadro, virou a sopa. Retratos de Marilyn Monroe pintado, virou a coisa, né? Uma fotografia banal, virou a coisa, porque ela é pintada e colocada naquele lugar, né? Então, por que é a coisa? Então, ele dá o exemplo, né, da coisa, que é do objeto de arte, como aquilo que nos toca, uma coisa que nos afeta, né? Ele dá mais o exemplo, ele dá o exemplo das artes plásticas, dá um exemplo que ele foi lá na casa de campo de um amigo, nada menos que o Jacques Prévert, né? um poeta, e aí ele viu que esse poeta pegou umas caixinhas de fósforo, a caixinha de fósforo tem uma gavetinha, né? Aí ele pôs enfiou uma gavetinha atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, foi fazendo uma fileirinha de caixa de fósforos e foi rodeando a lareira dele com a caixinha de fósforo. E aí o que ele diz? E deu um efeito incrível, virou um objeto artístico, né? Uma caixinha de fósforo que serve para guardar fósforo, acender, né? Fazer o fogo. Isso é um exemplo de pegar um objeto e elevar a dignidade da coisa. E outro exemplo que ele dá é o exemplo do amor cortês. A poesia do amor cortês, que se faz em nome da dama. Então, você transforma com as palavras aquela dama como a coisa. Fica naquele lugar da coisa. A dama do amor cortês, né? É o outro exemplo que ele dá. E ele pega também o exemplo do oleiro. O oleiro que ele faz o vaso em torno do vazio. E que é esse vazio, que é bem uma representação, né? Aqui das bordas do vaso com o vazio no meio, que é né? Que ele dá isso. Lacan não faz uma referência muito explícita, mas eu aconselho vocês a... Não me lembro agora se ele faz, desculpa, não me lembro agora se ele faz uma referência explícita ou não, aos textos do Heidegger sobre a coisa, que são muito bonitos. Tem um ou dois, se não me engano, que são muito bonitos, e ele vai... Lacan, e ele dá o exemplo, é ele que dá o exemplo do oleiro, tá? Heidegger. E ele fala sobre o que dá, Heidegger se pergunta, o que dá a coisicidade da coisa? Falando de um objeto. Qual é a característica vasística do vaso? O que seria a essência vasística de um vaso? Né? Aí é que ele vai dizer que é o vazio que ele contorna, que ele dá molde, né? Que ele dá molde e que ele contorna, né? Então são esses exemplos que ele vai dar, né? Para falar da sublimação. E ele fala outra coisa assim fundamental
eu estou achando tanta coisa fundamental, né? Mas acho mesmo, que ele vai mostrar que a criação ela sempre se dá a partir do nada. Oi, ele pega do vazio, ele parte para o nada. Então, a criação ela tem que ser ligada ao nada, que é a coisa. Ela é nada em termos de linguagem, de significantes, mas a gente já está vendo que lá tem gozo, né? É o campo do gozo, mas não tem significante, por isso que é nada. Então, como que Lacan vai vincular isso? Ele vincula como a pulsão de morte. Ele vincula com a pulsão de morte, né? E ele dá uma indicação que eu acho muito, né, importante, que nós podemos, nem eu tenho trabalhado, né, já bastante a partir desse ponto de vista, né, que nós precisamos da pulsão de morte para criar. Por quê? Porque uma coisa que é propriamente criada, ela é nova. Para ser nova, ela não pode já ter existido, né? Por mais que você use coisas que já existam, que são os significantes e as representações, ela tem que partir de uma coisa absolutamente nova, senão não seria criação. Daí Lacan dizer, né, que é outra coisa bastante conhecida também, que a criação, né, leva a sério que a criação não é cópia, não é plágio, não é nada, é criação, ela vem do nada. Aí usa o termo em latim, ex nihilo. Ex de nihilo, nada. É do nada. E ele vai falar, né, vai dar muita importância a isso, né, e vai vincular com a pulsão de morte. Então, a pulsão de morte, ela é vontade de destruição, sim. Mas para criar, você precisa destruir o que já existe, para poder criar algo absolutamente novo. Por isso que nós podemos, então, para criar absolutamente novo. Então, a criação é uma sublimação da pulsão de morte. Não é apenas uma sublimação de Eros, como diz Lacan, como diz Freud, perdão, né, como uma derivação, né, da pulsão sexual, que a pulsão sexual em Freud ela pode ter na sua satisfação direta, vai lá e transa, ela pode ser recalcada, né? Então vai dar um sintoma, e ela pode ser sublimada, ela é desviada de seu objetivo sexual, como diz Lacan, e aí você cria um quadro e você satisfaz sem transar, digamos assim, né? Grosso modo falando. É uma satisfação da pulsão desviada do seu objetivo sexual. Lacan dá um outro passo aí. Ele vai dizer que a sublimação, que a criação é a sublimação da pulsão de morte, porque é um modo de você usar a sua pulsão de morte não para destruir o outro. Não, aí eu já estou, né, indo adiante a partir dessa dica que eu acho maravilhosa. A arte é um destino da pulsão de morte. Eu diria que é um dos melhores. Em vez de você pegar um fuzil e matar o outro com raiva, faz um poema expressando isso, sei lá, né? Faz uma música, né? Vai pintar um quadro, né? Você vai satisfazer a sua pulsão de morte, né? E vai criar alguma coisa do nada, desse ódio, dessa coisa que também não tem representação, né? E que você vai criar alguma coisa. Então, eu acho interessante né, isso aí que Lacan nos deixa, de pensar a criação do nada como um destino da pulsão de morte, né, que vem daí, porque, né, então ela é
ligado ao para além do princípio do prazer. Então, as representações, assim, nós falando de uma forma bem didática e esquemática, as representações e os significantes estão do lado do princípio do prazer e o campo da coisa e do gozo do para além do princípio do prazer. Né? Lacan vai partir daí. Né? Por isso que eu digo que é um retorno a Freud, sim, né? E que Lacan é bem freudiano, né? aí nesse ponto. Gente, são 11h30, eu vou passar direto, então, para a parte final, né, que é maravilhosa. Eu, então, né, que sou um homem do teatro e trabalhei já bastante tragédia também, essa parte realmente é deslumbrante. Né? Colette Soler até, né, falo também que eu concordo, né, eu acho que Lacan estava inspiradíssimo nesse seminário. É um dos seminários mais bonitos que tem, mais gostosos de se ler, né? Menos matemizado, não é tão matemizável, não sei o quê, muito reflexível, muito filosófico, né? E muito bonito também. Mas antes de chegar a isso, Lacan vai mostrar que o bem e o belo são barreiras contra a coisa. Então, o amar o próximo contra si mesmo é como se fosse assim: como eu quero pegar o próximo e destruí-lo porque ele tem a coisa, ou então eu quero comer porque ele me excita, ou eu quero logo destruí-lo porque ele está me incomodando. Então, vem o preceito cristão do amar o próximo como a si mesmo. Aí, bom, Lacan mostra que isso é uma barreira, né, contra a coisa. Ele vai falar que a religião é um modo de evitar a coisa e que a arte é um modo de você levar um objeto à dignidade da coisa. Um outro modo de você lidar com a coisa diferente da religião. Bom, ele fala da religião cristã. Né? E aí ele entra na tragédia e ele vai pegar Antígona, que é uma aula enorme sobre o que é a tragédia, né? O que é todos os termos que ele usa trágicos, se vocês se interessarem, podem usar o meu livro Édipo ao pé da letra, que é a segunda parte do meu livro, Édipo ao pé da letra. Eu pego todos os conceitos de tragédia usados por Freud e Lacan e tento explicar e mostrar como é que isso se articula com a psicanálise. Né? O conceito de híbris, desmedida, o conceito de amartia, que é o conceito de erro, o conceito da até, que significa a desgraça familiar que nós herdamos, todos nós herdamos uma desgraça familiar, inclusive Antígona, que é filha do Édipo, né? Apenas filha de Édipo e Jocasta, né? E de Laios. Então, ela, né? Quer dizer, neta de Laios, né? E filha e neta de Jocasta. Então, ela traz aí a desgraça familiar, né? Que Lacan fala da até familiar, né? E aí todos esses termos gregos que vão sendo importantes para a gente compreender a função do coro, a função, o que é o herói, o que é o coro, né? Que ele vai nos trazendo aqui algo assim bastante importante. Mas o que é? Por que Lacan pega Antígona? Antígona, ela vai aparecer aí como a própria representação da coisa. E Antígona, ele usa um termo para situar, digamos, topologicamente o lugar de Antígona. Ele vai dizer: Antígona está entre duas mortes. Para a gente entender isso, todo mundo diz: gente, o que é duas mortes? Por que duas mortes? Eu entendo isso de uma forma bastante simples até. Né? Porque o que é a peça de Antígona, rapidamente falando? Né? Houve uma luta, né? Depois que, né, Édipo morreu, né? Os seus dois filhos, né,
Etéocles tinha Etéocles, Polinice, Antígona e Ismênia. Etéocles e Polinice entraram numa luta fratricida e se mataram um ao outro. Depois de uma série de aventuras, porque tinham dito que, olha, um vai ficar reinando durante tantos anos, depois você passa o reino para mim, eu reino durante tantos anos, eles dividiram o trono. Só que na primeira passagem, o cara que estava reinando em Tebas não topou fazer isso. E aí o outro reuniu um exército e atacou Tebas. E os dois tiveram uma luta no muro de Tebas e eles se mataram. E aí o que acontece? O Creonte, que é o Rutio, ele resolveu prestar homenagens fúnebres àquele que era o rei de Tebas, não me lembro quem era agora, se é um outro, acho que é Teócles, e deixar o outro que atacou, deixar morrer assim ao léu, assim, sendo comido por urubus e bestas, animais selvagens. E Antígono ficou absolutamente revoltada de que uns fosse enterrado com honras e fúnebres e tudo mais, porque era uma coisa de homenagem aos deuses, não, um ritual humano, né? Você enterrar os outros, né? E o outro completamente tratado como uma besta desumana, como nada, e ela disse que ia enterrar. O irmão ia prestar as honras fúnebres, sabendo que, se ela fizesse isso, ela ia violar o édito de Creonte, já rei, e que ela seria morta. Porque ele deixou um recado na cidade, o édito dele, né? Ninguém vai enterrar esse cara que atacou a nossa cidade, ele não merece um sepultamento, ele não vai ser enterrado, que ele seja comido que os deuses decidam o que fazer com ele. Claro, ser comido, ser... Bom, ela se revoltou contra isso e ela, sabendo que ia morrer, ela enterrou. Então, a peça começa assim. Então, a peça é ela perpetrando um ato mortal, né? E a peça inteira ela é desde esse ato até o sepultamento dela. É a trajetória dela e tudo que acontece nesse momento. Então, no momento que ela faz isso, ela já morreu. É uma morte simbólica, né? Ela foi condenada, o seu ato a condenou. E ela, no final, ela morre mesmo. Então, o Entre Duas Mortes é esse lugar, digamos, em que você já está morto pelo simbólico. Já é um lugar... Então, é como se ela tivesse a peça inteira, que é o tempo da tragédia, né? É o tempo desse lugar do para além do princípio do prazer, da pulsão de morte. Então, ela está aí entre duas mortes. Uma morte já foi decretada e a outra morte, que é a morte, digamos, real, biológica, né? Dela. Então, é esse lugar aí, né, entre duas mortes, que se destaca, né, esse personagem, né, que é um personagem que tem algo que é de uma beleza extrema. É um dos personagens mais bonitos, né, da literatura, da tragédia, né? Porque ela, inclusive, ela vai contra o rei, o tirano, e ela diz assim: eu tenho comigo a lei dos deuses, eu não vou obedecer à lei dos homens. E qual é a lei dos deuses para ela? É a lei do desejo, do desejo ético, decidido, que ela tem de enterrar o irmão, de não vou deixar. E ela faz assim: se fosse o marido, podia ter outro. Se fosse filho, podia ter outro. Irmão, não se tem outro, não. Se tem aquele, não tem mais, não tem como você arranjar. Oi, me dá um outro irmão. Não tem. Então, e ao mesmo tempo, não é nem pelo amor, ela não reivindica o amor pelo irmão. Não é. Ela reivindica uma questão ética, né? De ir contra a lei da cidade, essa lei da polis, podemos dizer a lei do tirano, porque vários vão pedir
tentar dissuadir, os judeus chamam Tiresias, o famoso Tiresias, né? O adivinho cego, né? Para interceder junto a ela e fazer o Creonte ceder, e ele não. O namorado da Antígona, filho do Creonte, falou: papai, se você deixar ela morrer, eu vou junto, eu vou me matar também, porque é a pessoa que eu amo. O cara, nada. E foi lá e morreu junto com ela também. Ou seja, foi um desabamento do castelo total, né, com essa história, e desaba Creonte, né, a mulher do Creonte também se suicida com isso, quando o filho, o Hemon, morre, não sei o quê. Então, tem uma coisa aqui, um instante. Então, ela está ali naquele lugar, que é o lugar da coisa, e a coisa extremamente bela, né? E aí eu levo vocês para a página 324, aonde Lacan fala que é o que o coro comenta sobre Antígona. O coro é a entidade que tem na tragédia grega, né, que corresponde ao povo, à plateia que está assistindo, aquilo que as pessoas sentem e são afetadas, né, pela tragédia. Né? E aí ele diz aqui, né, o coro diz literalmente: essa história nos deixa loucos, largamos tudo, perdemos a cabeça por essa menina, estamos apossados pelo Ímeros Enargues, Esse Ímeros Enargues, né, que inclusive eu fiz todo um colóquio com esse nome de Ímeros, que eu acho assim um termo maravilhoso, que eu aconselho a vocês, né, adquirirem esse livro. Deixa eu ver se encontro aqui. Espera aí um minuto, enquanto isso vocês vão dando uma olhada aí na página 324 do que é o Ímeros. Espera aí. Ímeros, está dando para ver? Ímeros, que é o brilho do desejo. Esse Ímeros, que diz Ímeros Enargues, Ímeros é o mesmo termo que Freda designa o que tento aprender aqui como reflexo do desejo, na medida em que ele cativa até mesmo os deuses. Ímeros Enargues é literalmente o desejo tornado visível. Tal é o que aparece no momento que vai se desenrolar a longa cena da subida ao suplício. Então, esse Ímeros, esse desejo, é um desejo tornado visível. Então, eu desenvolvo bastante isso nesse livro daqui, se vocês quiserem, né, adquirir, que tem várias coisas sobre a tragédia e todos os desenvolvimentos sobre o Ímeros também. É uma coisa que vai ser um preceito ético e que Lacan vai tomar para o desejo do analista. Esse desejo tornado visível, esse desejo que o coro fala, assim, isso aparece no olhar dela, tá? No olhar dessa guria, chamam ela o tempo todo de guria, essa menina. Era uma menina que fez isso, né? E aí, Lacan desenvolve um pouco sobre isso. Então, é um desejo em ato, é um desejo decidido, é um desejo ético, né? É esse desejo de você ir até o fim em algo que você acredita. E daí nós podemos extrair o que Lacan vai chamar aqui a ética do desejo. A ética da psicanálise é a ética do desejo. Né? E temos aqui a Antígona como um paradigma. Não é um desejo de vou morrer por uma causa. Não é. Não é o desejo da causa perdida. Tá? Entende que vocês podem criticar? Desejo da causa perdida. Ela estava ferrada mesmo. Entende? Fez uma coisa, sabia que ia morrer, dane-se. Não.
é um desejo ético daquilo que você julga que é o correto mesmo, né? Então, um desejo ético que não é um desejo, eu faço essa articulação, vou tentar fazer aqui, né? Aqui nesse livro, né? na primeira parte, não é o desejo marcado pela falta, não é o desejo insatisfeito da histérica, o desejo impossível do obsessivo, o desejo prevenido do fóbico ou o desejo congelado da paranoia. Não é, é outra coisa. É um desejo em ato, o desejo decidido, né? O desejo positivado, um desejo assertivo. Não é um desejo negativado, né? Porque o desejo, como Lacan sempre colocou, um desejo conectado com a falta, né? Desejo como manca ética, como falta ser. Não, aqui é esse desejo tornado visível, que é o desejo decidido. Tanto que Lacan vai colocar como um preceito ético para nós, nesse livro, no final, chegamos a alguma coisa que vamos aproximar da ética da psicanálise, que é esse desejo, que é com o desejo do analista, né? Que a ética da psicanálise tem que levar o desejo do analista e o desejo do real, e esse para além do princípio do prazer, que é o que a pergunta final, agiste em conformidade com teu desejo? Seria mais a pergunta. Agora, claro que a gente vai ter que saber que desejo é esse, né? Mas se trata, então, disso. E como, né, falou aí o Alain, é isso mesmo. Na Antígona, a gente vê o desejo elevado à dignidade da Antígona, que está aí nessa representação da coisa. E então eu acho que assim, aqui nós vamos ter assim algumas coordenadas que a gente vai poder extrair sobre o que é o desejo do analista, né? Que vai ser o que vai orientar propriamente, eu diria, a ética, né, do analista, né, e da psicanálise, né? E outra coisa que eu acho que nós podemos extrair aí como um preceito ético da psicanálise é um dizer não ao tirano. Não, não vou seguir a sua lei, não, porque a sua lei é tirânica, né? É desumana. Então, uma forma é você ir contra o outro tirano, né? Na militância do desejo, de um desejo ético. Bom, gente, desculpa, acho que falei até demais, falei quase 1h30 mais. Então é isso, gente. Panorama bem geral. Aliás, falando sobre isso, né, algo politicamente bem atual que a gente pode, né, utilizar. Então, muito obrigado, Kiné. A gente, não sei como é que é para você, dar alguns minutinhos para algumas questões, se é o caso, não sei como é que está seu tempo, não sei, mais uns 10 minutos, 15 minutos. Tá bom. Pode ser? Tá bom, mais 5. Mais 5. Tudo bem. Então, não sei se alguém gostaria de fazer alguma questão para que o Kiné possa abordar essas questões que, porventura, possam ser levantadas. Mas, enquanto isso, eu vou novamente agradecendo. Foi um verdadeiro sobrevoo belíssimo sobre um seminário realmente belíssimo, uma oportunidade única para todos nós, para que a gente se contamine com esse entusiasmo da transmissão do Kiné, desse desejo decidido com relação à psicanálise, a construção do nosso campo de trabalho, né? Particularmente, estou muito feliz com esse momento que a gente está tendo. E é isso. Vamos ver se tem mais a Giovana, não sei se ela anotou, se tem alguma questão do público aí pelo YouTube ou pelo Zoom, para que o Kiné possa... Não, aqui, Liz, bom dia, Kiné. Não temos perguntas, mas temos muitos agradecimentos aqui. Muitas pessoas aqui falando excelente, obrigado ao Fórum de Sobral e a Kiné, foi incrível. Então, temos aqui muitos elogios
e está aqui o pessoal se manifestando a respeito dessa maravilha que a gente acabou aqui de presenciar. Mas perguntas realmente a gente não tem nesse momento. Depois de um passeio desse, a gente demora um pouquinho para formular perguntas, que a gente fica processando. Claro. Sim. É muita coisa, né? Sofre um efeito do que a gente escuta. Então, eu entendo perfeitamente, porque eu também estou aqui com a cabeça fervilhando, é preciso deixar as coisas decantarem. Eu teria uma questão, né, mas ela foi respondida no decorrer da fala, né? Então é isso, para que a gente não possa tomar mais o tempo do Quiné e dos colegas, já são quase meio-dia. Eu queria agradecer a todos os colegas do Fórum do Campo Lacaniano de Sobral, outros fóruns que estão presentes. Eu não pude ver aqui pelo bate-papo quem mais estava presente, mas pelo YouTube tinha mais de 40 pessoas. Somos poucos aqui na sala do Zoom, né? Mas pelo YouTube tinha um número maior de pessoas acompanhando, tá? Vou tentar agora configurar para que essa live ela fique no canal da EPFCL. Eu acredito que é automática essa gravação. E é isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um forte abraço a todo mundo aí do Rio, né? A todos os colegas aqui do Fórum. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a todos vocês. Até breve. Também para mim foi uma grande oportunidade de rever tudo isso. Obrigado. Tá um bom. abraço, gente. Vejo presencialmente em breve. Em breve. Tchau. Tchau.